Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Rodrigo Herrerias e vamos para mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 28 de julho, agora são 18 horas e 2 minutos. Um dia foi bastante consolidado hoje, pouca movimentação. Dia bastante difícil de ser operado, tá? E, bom, é isso. Apesar dos pesares, apesar do dia difícil, nós tivemos aí já uma ação lá naquela nossa simulação de estudo de position que nós estamos fazendo a planilha. Nós já tivemos lá uma ação que já deu o alvo pela estratégia do Matrix. Nós vamos falar isso daí daqui a pouquinho. Mas antes preciso dar aquele aviso padrão de que o objetivo do conteúdo desse vídeo é exclusivamente educacional. A gente não dá call, a gente não recomenda a compra, a gente não recomenda a venda, a gente não recomenda nenhum tipo de investimento, de nada, de nenhum ativo aqui. O que a gente faz é analisar alguns setups existentes no mercado, outros até criados aí por mim, e analisar alguns ativos que chamam a minha atenção e como eles se desenvolvem e como é que é o movimento deles em relação a esses determinados setups, beleza? Operar renda variável é uma atividade de risco. A decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade e rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura. Bom, dito isto, vamos lá direto para o nosso Ibovespa. O nosso Ibovespa muito lateral, bastante lateralizado, não andou praticamente nada, terminou quase no 0 a 0, com menos 0,35% de variação negativa, né? Obviamente. Deixa eu tirar as cores aqui para ficar mais fácil menos poluído um pouco o gráfico. Bom, ele ainda está aqui nessa zona de consolidaçãozinha, testando o topo. Tá? Ainda não chegou na nossa resistência dos 105.920, 106.000 pontos. Tá faltando isso. Vamos ver se amanhã ele consegue uma força para ir até lá. De qualquer forma, o movimento hoje do Ibov, ele foi um movimento até aceitável, tá? Justamente porque no dia anterior ele fez uma expansão, foi uma bela de uma expansão, e hoje ele fez uma contração. Tá talvez pegando impulso para amanhã fazer mais um dia de expansão. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí o Ibov no dia de amanhã. De resto, tudo igual, a média de 9 está já mais juntinha do preço, que é bom, média de 17 chegando, média de 34 ainda está um pouco afastada, mas já está aí numa posição chegando no preço, né, graças a essa consolidação que a gente está vendo aqui de 1, 2, 3, 4, de 5 dias, contando com esses 6, talvez, né? Enfim, é isso aí, tá? Eu incluí aqui hoje essa média de 200, que eu gosto bastante de usá-la, tá? Principalmente aí nos gráficos diários e tudo mais, ela é uma média bastante importante aí para o mercado. Enfim, quem faz operação sabe aí da importância e de quão famosa ela é, né? Eu não levo ela muito em consideração para tomada de posição em si, mas eu levo ela em consideração para uma análise de suporte e resistência. Eu tinha ela em outro layout e acabei incluindo ela aqui, não está atrapalhando nem nada, né? E acabei, enfim, incluindo essa média aqui, dei uma diminuída no tamanho da média de 17 para não ficar tão poluído. E é isso aí. Bom, Ibov já vimos, vamos dar uma olhada no índice futuro. Índice futuro também fez aí desculpem. Índice futuro fez aí um candle de indefinição, um doji também aí nessa consolidação dele. A próxima resistência dele tá lá em 107,055, ou vamos dizer assim, o próximo alvo, ok? Ele precisa aí de uma alta de pouco mais de 3.000 pontos para chegar até lá. E aqui para baixo ele tem primeiro essa zona de suporte aqui, que é o fechamento da semana passada. A gente vê que ele está aí respeitando essa zona. Temos aqui também as médias de 17 já chegando próximo ao preço. Enfim, aqui para baixo tem bastante região calçando o preço, é bastante difícil dele passar aqui. Repito, como já disse em outros vídeos, se ele
quiser descer com força, a gente tem agora a média de 200 aqui, tá mais visível. A gente vê como ela funcionou bem aqui, ó, nessa região mais recente. E nós temos a região de 98.367 pontos aí, que está aqui junto com a média de 34. Então, uma região bastante importante, está bastante calçado o preço aí do índice futuro, tá? Além disso, a gente já vê aqui o estocástico cruzando para cima, querendo aí indicar uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de alta. Quem sabe aí o índice não venha testar aí, tá faltando para ele 3.700 pontos para ele testar essa próxima resistência, tá? Como ele já está acumulando aqui mais ou menos próximo a ela, se ele tiver muita vontade, ele já pega e já rompe essa resistência e vai embora, tá? Mas eu acho um pouco mais complicado disso daí acontecer. Nos 60 minutos a gente vê bem o movimento de hoje. Foi um dia extremamente lateral. Foi um dia que a gente chama de Search and Destroy Day. Por que é Search and Destroy? Porque é um dia de consolidação, é um dia de preço rompe o topo, volta, rompe o fundo, volta, rompe o topo e agora está terminando aí. É o dia mais difícil que se tem de operar, é esse tipo de dia. É um dia que a gente fala que é um dia de alargamento de movimento, um dia de consolidação. Teria dado aqui nos 60 minutos uma tática da primeira hora e ela deu stop aqui, ó, com 900 pontos de loss, tá? Depois disso, não deu mais nada, para ser bem sincero, porque teria talvez ativado esse rompimento aqui, ativado não, né? Engatilhado esse rompimento, mas o candle seguinte não andou. É isso aí. Se a gente jogar aqui nos 15 minutos, a gente vai ver que o dia começou aqui na região da média de 200, foi para cima, veio para baixo, fez essa barra elefante, sentou na média de 89. O rompimento dessa barra poderia sim ativar aí um 9.1 de venda, o que foi ativado 9.1, logo depois ele já voltou e rompeu com força, pegou o stop, aí foi um stop de aproximadamente 700 pontos, tá? Aqui também formou um 9.1 de compra, mas já devido a esse movimento, ó, porque aqui a gente tinha um topo, né? Um topinho que era a fronteira de gap, nós tínhamos aqui sim uma zona de resistência. Ele abriu abaixo, rompeu para cima, sinalizou uma possível alta, caiu forte. Muito bem, demos uma chance para ele. Quando ele fez isso, subiu, a gente já podia imaginar sim que seria um dia de extrema consolidação, como de fato foi. Além disso, a gente tem essa linha aqui, ó, que é a linha d'água. Quando o índice ou qualquer outro ativo abre próximo a essa linha d'água e começa a sambar nela, começa a brigar nela, ficar um pouco acima, um pouco abaixo, você pode ter praticamente certeza absoluta que vai ser um dia lateral, tá? Então, se você não opera consolidação, a melhor coisa que tem a fazer é passar para outro ativo, é desligar o computador e jogar videogame, enfim, fazer outra coisa aí, beleza? Bom, esse foi o índice. Depois disso nós não tivemos muito mais o que fazer, dito que já se configurava aqui um dia de Search and Destroy, né? O dólar futuro, vamos lá para o dólar futuro. O dólar futuro ele formou aqui um belo de um preço de fechamento de reversão, tá? Com o estocástico aí descendo, acabando de cruzar, já em uma nós estamos vendo 15 minutos aqui, peraí, vamos primeiro para o diário. Bom, eu estava achando estranho. Enfim, mas o dólar, o que ele fez? No diário ele continua aqui, teimando nessa zona. A gente vê mais ou menos que o índice e o dólar eles são inversamente correlacionados, né? Então, em regra geral, se o índice sobe, o dólar desce, se o dólar sobe, o índice desce. E é assim que funciona. A gente pode voltar aqui para o índice futuro, ou até para o IBOV, né? E a gente vê que ele está acumulando aqui
no topo. Já o dólar futuro, a gente vê que ele está fazendo mais ou menos o mesmo padrão de candle, só que invertido no fundo, tá? Então, o dólar futuro está querendo romper o fundo, o índice está querendo romper o topo. Vamos ver o que vai acontecer. O dia de hoje também foi um dia bem lateralizado para o dólar, não tão ruim quanto o índice ou o mini índice, mas também foi um dia bastante difícil para o dólar. A gente vê que no diário ele não fez movimento nenhum, só testou aqui a média de 89 e tão somente isso. Se a gente jogar aqui para os 60 minutos, a gente vê realmente que foi um dia um pouco mais fácil para o dólar, né? Ele fez um movimento não tão lateral assim, mas é um movimento bastante fraco, não conseguiu nem romper e ficou brigando aqui na linha d'água também, tá vendo? O que nós tivemos no dólar? Bom, no dólar nós tivemos, já que a gente tinha identificado que a tendência era de baixa, a gente tinha aqui uma tática da primeira hora, ela não foi acionada, porque o segundo candle aqui não violou essa mínima. Depois disso nós tivemos um 9.1 aqui, que chegou sim a andar e dar 27 pontos, tá? Mas perto dos outros movimentos anteriores, a gente vê que a oscilação era bem maior, ó, 39, enfim, aqui teve um 9.1 que chegou a dar 50, então tá bem fraca a oscilação e foi esse o único movimento do dólar. Depois ele formou aqui esse 9.2, mas acabou o dia. Isso nos 60 minutos, tá? Nos 15 minutos, o dólar também começou bem difícil de ser operado. Olha essa consolidação, candles feios, cheios de sombra. Depois ele acabou fazendo uma perna de baixa aqui um pouco menos feia, mas também não conseguiu romper o fundo aqui dessa consolidação, não conseguiu violar a consolidação. Aí sim ele engatou aqui um 9.1 de venda, já rompendo a zona da consolidação aqui atrás, e aí ele chegou a andar. Fez esse 9.1, depois ele acionou aqui um 9.3, na perda dessa mínima teria ocorrido 9.3, o que não ocorreu, ok? E depois disso não teve mais nada. Teve esse 9.1, mas foi um 9.1 bem fraquinho. Eu talvez nem teria entrado nesse 9.1, já brigando na linha d'água de novo. Um dia bem ruim para o dólar. Vamos para o DI. DI1 futuro. Bom, o DI ele tentou subir também, ó, um dia bastante difícil para o DI também. Tentou subir, chegou aqui na região do fechamento da semana passada, linha d'água aqui. Não teve força, encontrou força vendedora e formou aí um belo de um dojizinho também, indicando aí mais uma possibilidade de continuação da queda, tá? Muito embora esse doji seja, entre aspas aí, um candle de indefinição, mas na historinha do dia a gente vê que em determinado momento os compradores subiram e tiveram força, mostraram as suas garras aí para subir o DI, mas encontraram muitos ursos aí pelo caminho e esses ursos falaram mais alto e anularam toda essa compra aqui dos touros, ok? DI é isso. O ouro continua o seu movimento, lindo, lindo, lindo ouro, sem ter o que pôr nem o que tirar, né? A última entrada a gente falou que foi aqui, um ponto contínuo, né? Ou um Dave Landry também pode ser considerado, e subiu aí, já temos aí 5,67% no ouro, tá bastante forte o ouro, portanto. Vamos para o milho, CCMU20, vamos lá que a gente tá com aquela nossa operaçãozinha no milho. Hoje também foi um dia consolidado para o milho, tentou cair, caiu inclusive no decorrer do dia, mas os compradores também falaram mais alto e quase que anulam o candle todo, quase que anulam todo o movimento de queda do dia. Isso é muito bom, isso é muito bom. Amanhã, no rompimento dessa máxima aqui, pode-se estar configurando aí uma barra de queda ignorada, uma barra de venda ignorada, para continuar assim o movimento de alta inicial. Muito importante isso. O boi
O boi continua também o seu movimento de alta, não tem o que fazer. A última entrada foi aqui embaixo, na verdade não foi nem aqui, hein, a última entrada. Nem aqui não foi a última entrada. Ah, não, foi aqui sim. Foi aqui, o 9.3 aqui, e aí deu 3,05% até agora, não tem mais o que fazer. O café continua aí teimando, brigando com a média de 89, o café não consegue romper esta zona, a gente conseguiu aí capturar esse movimento todo de 6% aqui e agora travou o café aí. Isso é até bom, como eu sempre falo, para as médias começarem a chegar mais próximas do preço. A gente vê aí que a média azul já cruzou a laranja para cima, o que já reforça sim o viés de alta do papel. Já tínhamos aqui um pivô de alta, mas agora este pivô também foi confirmado pelo cruzamento das médias, tá? Então, café por enquanto nada. Rompendo essa consolidação, poderia sim acionar aí um trade, mas a média de 9 ainda está muito longe. Eu não gosto disso, porque o papel, se subir, vai subir sem força, não vai ficar legal, tá? Bom, o papel que a gente deu o alvo, atingiu o alvo, eu até tinha marcado aqui, ó, quem viu os vídeos sabe, é CESP6. Saímos ontem, inclusive, em CESP6, eu não percebi. Saímos ontem, acho que não tocou o alarme, mas de qualquer forma saímos ontem a 31,13 pelo setup do Matrix. Vamos analisar aqui, CESP6, vamos por aqui, ó, na nossa planilhinha, CESP6, data de saída hoje, como eu falei, dia 28/7/2020, preço de saída 31,13, 31,13, nossa primeira operação aí com saída, e deu até agora aí 2,87% de... Nossa senhora, ficou horrível isso daqui. Mais fácil colorir um verde mais escuro aqui, talvez. Aí não dá para identificar. Bom, depois eu vejo isso. Saímos de qualquer forma com 2,87% de lucro em 8 dias, ok? Um excelente trade. Já vou apagar aqui a nossa linha de alvo e vamos que vamos. Bom, de possíveis papéis interessantes para amanhã, tanto para swing quanto para day trade, temos em primeiro lugar a Valecita. Temos a Vale, ela formou ontem aqui um 9.1, esse 9.1 não foi ativado. Da mesma forma do que o Ibov fez, a Vale também fez. Fez um candle de expansão e agora contraiu o movimento. O rompimento deste candle aqui pode ativar um inside bar e também uma barra de queda ignorada para continuar o movimento aí a Vale, beleza? Pelo estocástico ainda temos bastante espaço aí de margem para subida, então a Vale é isso aí. BR Foods, BRFS3, a gente tem aqui um belo 9.1, de compra, tá? As médias sim estão cruzadas para baixo, tem a média 89 aqui em cima, mas nós não podemos nos esquecer que o 9.1 é um setup de reversão de tendência eminentemente, né? Os melhores 9.1s, inclusive, eles ocorrem numa reversão de tendência. Claro, poderia ser uma entrada melhor. De repente, se a média de 89 ela tivesse passando aqui por baixo, né? Depois de uma queda um pouco mais forte, aí sim seria melhor. Não é o caso, mas eu acho que é um trade interessante, tá? Fora isso, a gente vê aqui um fundo triplo ocorrendo, e fora este fundo triplo, a gente tem aqui uma tripla divergência de alta no estocástico, tá vendo? A gente tem aqui, se não fundos iguais, a gente tem fundos levemente descendentes e aqui a gente tem fundos ascendentes no estocástico, tá? Isso é bastante relevante e aí por isso que esse 9.1 me despertou atenção para amanhã. Vamos ver como é que vai se desempenhar. A Vivo, bom, a Vivo também formou aqui um 9.1, a gente já tinha dado uma primeira alertada na Vivo com este Dave Landry aqui, ou um ponto contínuo, tá?
com este sinal, de qualquer forma. Esse sinal ocorreu aqui no dia de ontem e hoje ela já abriu com gap, continuou aí o seu movimento de alta, chegou a dar 4,16% da entrada do Dave Landry e agora ela formou aí um 9,1%. E olha que interessante aonde ela segurou, aonde o preço segurou, na média de 200, tá? Por isso que essa média é legal e é por isso que eu decidi colocar ela no meu layout principal. Ó. Aqui temos média de 200, aqui nós temos média de 200, aqui ele brigou na média de 200, enfim. Média de 200 para todo lado aqui, ó. Tá vendo como respeita, ó? Ó. Muito interessante a média de 200. E é isso, tá? Por enquanto segurou na de 200. Claro, se amanhã romper aqui, vai estar rompendo a média de 200 e vai continuar o movimento de alta em vivo. Porto Seguro não tá tão legal, tá? O papel tá meio fraco, tá meio sem vontade, não querem cair nem subir. De qualquer forma, o que nós temos aqui em Porto Seguro? Nós temos aí uma tendência de alta, nós temos aqui um único topo aqui, depois para cá nós não temos mais nada, né? Esse topo aqui ele tá sendo testado agora, então por enquanto ele não foi rompido, embora tenha sido violado, ele não foi rompido, ok? E formou-se aqui na região das médias um inside bar. Então, a ruptura desta máxima aqui pode sim significar um movimento importante aí e talvez um movimento bom para romper esse topo e tudo mais para Porto Seguro. Eneve, o que nós temos em Eneve? Bom, em Eneve, os setups 9x se desconfiguraram, né? A gente tinha aqui um 9.3 formado e que ele não foi rompido, né? Não foi ativado o 9.3, ele estava engatilhado até hoje não ativou o 9.3. Em contrapartida, ele formou um novo padrão aqui que também dá uma nova possibilidade de entrada, que é o disfarce de compra, tá? O candle fez a abertura, a mínima menor do que a mínima dos dois últimos candles, abriu abaixo do fechamento do último candle e também fechou abaixo do fechamento do último candle, mas acima da abertura do próprio candle. Então, portanto, é um candle de alta e é por isso que ele se chama disfarce de compra, porque embora seja um candle negativo, né, o preço caiu 2,14%, mas os compradores tomaram conta do mercado e conseguiram reverter a cor do candle, tá? Por isso que é um disfarce de compra, é um padrão que eu acho muito interessante e amanhã ele pode significar aí, de repente, uma tomada de posição. Façam as suas análises, façam o seu gerenciamento de risco e é isso aí em Eneve. Magazine Luiza, nós temos também aqui um inside bar no Magazine Luiza, tá? Em uma região de sobrevenda no estocástico lento, a gente vê aí essa região de sobrevenda, o preço recuou até aqui, não formou nada, formou aqui um Dave Landry, na verdade, ó. Aqui nós temos um Dave Landry que foi acionado no dia de ontem, tá? O stop do Dave Landry está aqui embaixo e agora ele forma um inside bar, dando uma nova possibilidade de entrada para quem não entrou no Dave Landry e até de reforço de posição aí para quem queira. MGLU, portanto, dando aquela colher de chá pro pessoal que não conseguiu pegar ela aqui em abril, por exemplo, como eu sou um desses caras que não me atentei para a Magazine Luiza na época. Enfim, JPSA. Tá, JPSA é um caso um pouco diferente do comum aqui, do que eu venho apresentando para vocês. Por quê? Porque JPSA, muito embora ele esteja fazendo aqui uma acumulação, uma lateralização, e ainda uma lateralização bem complicada, sim,
porque está bem abaixo da média de 89, ela vem servindo de resistência para o preço aqui. O fato é que ele forma um padrão aqui, conhecido por alguns como padrão fake. Sim, de fake, de falso, de fake news. É um padrão conhecido como fake. Por que ele é conhecido como fake? Porque ele vem numa tendência de uma perna de queda, uma tendência não. Faz um candle de alta, esse candle de alta é anulado novamente por um candle de baixa, o que indicaria assim uma retomada uma retomada do movimento de baixa da perna anterior, só que essa retomada é anulada novamente por um candle de alta, tá? Então é um movimento que finge que vai ser um pivôzinho de baixa aqui, ó, só que ele não virou um pivô de baixa. Muito provavelmente ele vai virar aí uma reversão para alta, tá? Não é interessante porque nós temos a média 89 aqui, nós temos aqui também o fechamento da última semana. Isso daí torna um pouco mais difícil a concretização deste padrão, tá? O êxito deste padrão, mas o fato é que ele se formou aí. O estocástico está numa região bastante interessante, com bastante espaço para voltar a subir, tá? E por enquanto é isso. Inclusive, se a gente vier aqui para os 60 minutos, a gente vê melhor esse movimento, ó. A gente vê aqui a perna de baixa, que eu mencionei, depois a gente vê o primeiro candle de alta, o primeiro candle de baixa e agora o próximo de alta, já querendo formar aí, no caso aqui não é um fundo duplo, mas é um pivô, tá vendo? Tá querendo formar um pivô. Na ruptura da máxima aqui, ele já vai engatilhar aqui um pivô, se romper essa região, que foi a região que ele fechou o dia de hoje, tá? Isso a gente consegue ver nos 60 minutos. Nos 15 minutos, muito provavelmente já vai estar em tendência de alta isso daqui, porque a gente vai ver essa perna, a gente vai ver alguma coisa parecida com isso, tá? E aqui a gente vai ver provavelmente um pivôzinho de alta. Vamos dar uma olhada lá? Ó, aqui, ó. 15 minutos. Ó, a gente viu a perna desde lá de trás até aqui. Aqui teve aquela consolidaçãozinha, que é o candle de alta. Aqui a gente já vê um candle de baixa. Eu vou fazer uma perna só, tá? E aqui a gente vê um pivô de alta já formado, as médias já alinhadas, tá vendo? As médias já alinhadas e a média roxa sendo suporte para isso, tá? Nos 15 minutos existe aqui a média de 200, que vai ser sim uma resistência para o preço, certo? Mas se ele acabar formando aqui esse pivô nos 60 minutos, eu acho que não vai ser tão complicado romper a média de 200 lá nos 15 minutos, tá? Primeiro porque ele vai estar fazendo um pivô no 60. Segundo porque ele vai estar ativando um padrão aqui no diário. Beleza? Então JPSA bastante interessante aí, um padrãozinho que não é muito comum de aparecer, mas é um padrão muito legal. Deixa eu ver aqui. BPAN 4. É isso? É isso. BPAN 4 a gente tem aqui aliás, um preço. A gente tinha um inside bar, esse inside bar não foi acionado ontem e agora a gente tem um preço de fechamento de reversão com o estocástico numa região bastante interessante, preço de fechamento de reversão super sossegadinho, médias alinhadas, região das médias aqui, muito bem, sem muito mais o que falar, BPAN 4. Suzano, o que nós temos aqui em SUSB? Bom, em SUSB a gente tem aqui um 9.3 aqui, ó, formado, um 9.3, porque este candle é o candle referência, ele tem o maior fechamento da perna de alta e agora foi ativado aqui um 9.3, tá? É um 9.3 plenamente aceitável, perto da média de 9, perto da média de 9 tranquilinho. Não me agrada muito que não teve nenhum candle preto aqui, tivemos no máximo um doji, tá? Mas não deixa de ser aí um padrão que merece uma atenção sim, beleza? Então SUSB 9.3. Energia Brasil,
Energia Brasil, o que, que nós temos? Bom, nós temos uma lateralização um pouco maior em Energias Brasil, tá? Um retângulo aqui. A gente vê a média de 200 funcionando perfeitamente no papel. E agora o papel, ele fez aqui um padrãozinho 9.2. Aí existe a pergunta, poxa, mas no padrão 9.2, numa zona de consolidação dessas, é feio, né? E realmente é feio, ainda mais com a média aqui de 200 servindo como resistência. Mas se a gente vier aqui no gráfico de 60, não, deixa eu ver no de 15. No de 15 minutos, deixa eu ver se é no de 15 ou no de 5. Não, no de 15 mesmo, acho que até no de 60 dá pra ver. Peraí, não, no 60 não dá, no 60 já dá pra ver, ó. Se a gente vier aqui no gráfico de 60 minutos, que já dá para ver, a gente vê que tem sim aqui um pivô de baixa em Energias Brasil nos 60 minutos, certo? Veja, inclusive, que aqui nós tivemos este fundo, que significa este fundo aqui no estocástico lento. E aqui nós tivemos um outro fundo, que foi um fundo, inclusive, mais baixo. Isso daqui não é uma divergência, não é uma divergência. Mas uma coisa me chama atenção aqui, que é o quê? A quantidade de tempo e a força dessa queda. A gente vê que esta alta, ela é muito mais forte do que esta queda. Se a gente traçar um fibo, inclusive, vamos traçar um fibo aqui para ver, ó. A gente vê que a queda está testando os 38,2% aqui do fibo. Por enquanto, então, está tranquilo. Além do mais, a gente tem a média de 89 aqui. E em uma região de possível sobrevenda do preço. E por que é uma região de possível sobrevenda? Porque muito embora a gente tenha um pivô aqui, esse pivô não está ocorrendo na região da média de 89. Além disso, as médias laranja e azul estão alinhadas, tá? Isso é muito importante de prestar atenção, tá? É óbvio que não é para sair amanhã tomando posição em NBR, precisa ter aí um alinhamento dos tempos gráficos, tá? Então, se de repente amanhã formar-se aqui um fundo duplo e de repente esse fundo duplo ele acionar depois um 9.1 aqui, nós vamos ter um padrão de alta sendo acionado nos 15 minutos, nós vamos ter aí provavelmente uma divergência de alta no estocástico, e aí sim pode-se adiantar uma eventual entrada esperando aí o rompimento no gráfico diário, ok? Um rompimento aqui no gráfico diário. Então, a ideia é não entrar aqui na cara da resistência, mas de repente pegar por aqui, ó. Se conseguir pegar por aqui, vai ser muito bom, porque a gente já vai ter esse lucro, e se não romper, pelo menos a gente consegue zerar nossa posição aqui, tá? E por que isso? Porque aqui, ó, ele tá querendo formar um pivôzinho, tá vendo? Tá querendo formar um pivôzinho. Então, se de repente amanhã essa barra preta fica como uma barra preta anulada, fica um negócio bastante atraente aí, Energias Brasil, tá? Vamos dar uma olhada no volume, inclusive, dela para ver se tá relevante. Olha aqui, ó, que interessante. Olha o volume de alta dos candles de alta e olha o volume do candle de hoje. Tá vendo? Olha a diferença de volume. Olha aqui o que entrou de volume que fez segurar o preço nessa região aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu estou achando bastante interessante esse papel, ainda que não dê entrada amanhã, ainda que seja bastante arriscado de entrar, porque de fato mas vale a pena aí a gente ficar de olho no rompimento de toda essa região, beleza? Deixa no radar aí o papel. Próximo papel, Cogna. Bom, Cogna fazendo aí um 9.1 belíssimo, um 9.1 de livro, tá? Por que de livro? Só não é melhor porque não é de início de tendência. Ele já vem numa tendência aí há um bom tempo, o papel, tá? Porque se fosse de início de tendência, seria melhor ainda, tá? Por exemplo, esse caso aqui, ó. Esse 9.1 foi excelente, tá?
Aqui a gente viu um 9.1 também muito bom, mas eu não sei se teria dado entrada, aí precisaria ver o histórico um pouco para analisar o contexto. De qualquer forma, esse 9.1 é muito bom, é um 9.1 que está querendo romper a média de 200, é um 9.1 de força com estocástico sobrevendido, é também um 123 de compra, como nós falamos ontem, ou seja, temos aí dois setups em um único candle, dois setups se apresentando aqui, tá? 9.1 e 123 de compra incógnita, muito interessante. CVC a gente também tem um 9.1, olha que interessante aqui em CVC. Mas olha esse papel como está mais complicado de ser operado, tá? Não estou falando que a Cogna vai subir mais do que CVC, isso a gente infelizmente não tem como saber. Mas olha como está mais feio esse papel, né? Ele já está com um candle que não é um candle com muita vontade de subir, pelo menos não aparenta isso. Muito embora eu goste bastante de 9.1 discreto, assim, eu acho 9.1 assim, sutil, muito mais interessante do que o 9.1 assim, tá? Mas a gente encontra aqui uma resistência bastante forte, que já foi testada aí pelo menos 2 vezes e isso não me agrada. Eu gosto de, como eu sempre falo, né? Eu gosto de não ter nada do lado esquerdo do gráfico. Eu gosto de vazio aqui, a não ser, claro, o último topo para ser rompido, tá? Não é o que a gente vê aqui em CVC, mas vale deixar no radar aí o papel. Mills 3 também está um papel lindo, respeitando bastante a média de 9, formou aqui um 9.3, muito show de bola, dá para tomar essa posição aqui tranquilamente, claro, façam seus estudos aí, eu não estou recomendando nada, mas o setup, falando com fins educacionais, 9.3 aqui, muito tranquilo de ser tomado, beleza? Próxima ação, Leve 3. Leve 3, nós temos aqui um inside bar de venda, tá? Para quem gosta de operar na venda também, nós temos aqui em Leve 3 um inside bar de venda. E, inclusive, nós temos também engatilhado, além do inside bar de venda, uma barra de alta ignorada. Porque nós temos aqui uma perna de baixa que terminou com um candle de baixa. Agora ontem formou-se um candle de alta e hoje formou-se um novo candle de baixa, ignorando essa alta aqui, inclusive, tá? Eu não gosto muito desse padrão com uma barra tão relativamente significativa assim. Se fosse uma barra branca dessa forma aqui no lugar dessa barra branca seria mais interessante, tá? Mas, enfim, como a bolsa e o mercado não é um mundo de sonhos, né? E os livros não refletem a maioria das formas que se apresentam, né? A maioria das formas que se apresentam são formas parecidas com aquelas que eventualmente se encontram e aí sim são apresentadas nos livros, né? Mas os livros dão, lógico, um norte, uma base espetacular, mas enfim, não deixa de ser uma barra de alta ignorada isso daqui, então temos um inside bar e uma barra de alta ignorada em leve. Tupi nós tivemos aí ontem um 9.1, esse 9.1 segurou na média de 200, olha a média de 200, como ela segura o preço, tá vendo? E temos agora um inside bar aqui em Tupi. Não deu entrada o 9.1, em contrapartida formou-se um inside bar, tá? É um inside bar bom de se operar? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não gosto muito desse inside bar, justamente porque nós temos a média de 200 na cara do inside bar, fora toda esta zona de resistência aqui. Veja que não é só um topo para ser rompido. É tudo isso. É toda essa faixa que tem que ser rompida. Então tem que ter muita força compradora. Tem que aí sim, embora eu não use muito volume, mas aí sim tem que entrar volume aqui para poder romper esse negócio, senão não vai, ok?
De qualquer forma, o padrão está aí em tupi. Próximo papel, TOTS. Bom, TOTS 3 está formando aqui um 9.3. Também é um papel que vem respeitando muito a sua tendência, uma tendência forte, respeitando muito a média de 9. A gente vê aqui que já são 2 dias de queda. Formou-se aí, portanto, um 9.3, bastante interessante aí para uma entrada amanhã, caso ele rompa a máxima do dia de hoje. Próximo papel, GPCP3. GPCP3 é um papel com baixíssimo volume, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem poucas negociações GPCP3, ok? Isso é bastante importante de frisar, porque é um papel perigoso de ser operado. De repente você compra e você não consegue vender ele no preço que você quer, dependendo da quantidade que você vai operar. Mas enfim, tá dando 9.3 aqui. Muito bom esse 9.3. Tá respeitando também a média de 9, uma tendência boa. Depois aqui de um Power Breakout lindo, lindo, lindo. A gente traça aqui um Power Breakout que chegou a dar até aqui 49% em 14 dias. Então é um papel que está muito forte aí. É bom acompanhar a GPCP3. Via Varejo. Bom, Via Varejo, o que formou o Via Varejo? Formou um belíssimo 9.4 aqui de compra, além, claro, de um engolfo de alta. Isso é muito bom para Via Varejo, tá? Enfim, 9.4 lindo, 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 respeitando as médias. Inclusive chegou a bater e testar aqui a média de 17, da mesma forma que testou aqui, tá? Da mesma forma que veio daqui, enfim, bastante interessante Via Varejo. Tá? Por enquanto, nenhum sinal de reversão, nenhum sinal de nada. A gente não vê divergência no estocástico, a gente não vê nada. Via Varejo está chuchuzinho também. Lame 4. Bom, Lame 4, o que nós temos em Lame 4? Nós temos uma tendência de alta bonita. Olha que linda essa tendência de alta. Né? Tudo começou com o quê? Com um pivô aqui. E este pivô foi impulsionado pelo quê? Por um 9.1 aqui, ó. Olha esse 9.1. Quem entrou nesse 9.1 e foi conduzindo o seu stop pela média de 9, o que teve aqui? Ele entrou aqui, o stop inicial dele estava aqui embaixo, ok? Depois disso, aqui a média virou para baixo, ele trouxe o stop para cá, mas não foi acionado. Depois disso, aqui virou para baixo e aqui foi acionado. Vamos ver quanto que teria dado esse trade. Teria dado aí 56%, tá? Olha que alta linda de lojas americanas. Bom, lojas americanas, portanto, formando aqui um Dave Landry. Um Dave Landry tranquilex, mínima menor do que a mínima dos 2 últimos candles, em uma tendência de alta. No rompimento da máxima do candle de hoje, pode ser tomada uma posição, o alvo 2 vezes o candle projetado, 2 vezes o risco, né, projetado para cima, beleza? Dave Landry, tranquilinho. Próximo papel, LOGG3. LOGG3 não está bonito, tá? Não está bonito, mas temos um inside bar na região das médias. É um inside bar, como que eu repito, não está legal de ser operado. Em contrapartida, são 2 dias já de contração de movimento, 2 dias de indecisão. Então, se de repente o papel tiver vontade de romper e ir embora, ele realmente vai embora, tá? Não é um papel que no momento esteja no meu perfil para operar, mas é uma oportunidade aí para aqueles que gostam um pouco mais de risco, né? Eu acho que tem papéis melhores aí para amanhã, tá? Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhada em Rumo. Rumo, a gente tem aqui um preço de fechamento de reversão. Um preço de fechamento de reversão bastante interessante. Bastante interessante por quê? Porque muito embora aqui a gente tenha resistência aqui, tenha resistência aqui, tem a outra resistência aqui, então nós temos bastante resistências, né? Uma região de bastante resistência. Mas, por outro lado,
Inclusive a gente tem como resistência aqui a média própria de 9, né? Eu não digo nem a de 17 e de 34, porque elas estão alinhadas para cima, mas a de 9 pelo menos a gente tem de resistência. Por outro lado, a gente tem aqui de suporte a média de 200, a média de 89 e a linha d'água da semana passada. Além disso, nós estamos com o estocástico em uma zona de sobrecompra, tá? Fora isso, o que nós temos aqui? Bom, preço de fechamento de reversão, o alvo está aqui em cima, 2 vezes o risco projetado para cima. Veja que nós não estamos mais em uma tendência de alta. É claro que a gente não está em uma tendência de alta aqui, né? Tendência de alta vinha até aqui, ó. Pô, depois disso, ele já mudou, fez um pivô de baixa. Só que esse pivô de baixa também não virou uma tendência de baixa, porque depois disso ele rompeu o fundo anterior e agora ele travou aqui. Portanto, nós não estamos nem em tendência de alta, nem em tendência de baixa. A gente está em qual tipo de cenário? Nós estamos numa consolidação. E uma consolidação também se comprova isso, o fato das médias estarem flat, o fato das médias estarem horizontais. Olha só que interessante. Dito isso, né, é por isso, inclusive, que a gente nem dá bola muito para essas médias na consolidação, porque elas não funcionam na consolidação. Elas funcionam em uma tendência. Elas funcionam quando estão inclinadas. Tá? Já as médias maiores, como a de 200, por exemplo, ela funciona flat. Ela funciona menos quando está inclinada e mais quando está flat. Tá? Com essas considerações em mente, a gente vê que formou-se aqui um preço de fechamento de reversão na zona de suporte da consolidação. E sim, a gente pode tomar essa posição para tentar buscar aí os 200%, 2 vezes o tamanho do nosso risco. Por quê? Porque o nosso alvo vai estar mais ou menos na região, até um pouco menos aqui, ó, de resistência da consolidação. Então a gente vai tentar comprar no fundo da consolidação para vender no topo da consolidação. Olha que beleza. Entende? É isso. Simples assim. Raio 3. Próximo está acabando. ENAT 3. ENAT 3 formou um 9.1 monstruoso. Uma barra elefante. Uma barra elefante. Nós temos aqui a média de 200 para segurar o preço. Aqui a gente vê que formou também uma barra elefante. Conseguiu segurar o preço. Tá? Vamos ver aqui para trás, ó. Aqui para trás a gente também teve uma bela de uma barra elefante, mas aqui já está mais longe, né? De qualquer forma, esta barra elefante aqui, ó, faz um mês que não aparece nenhuma barra parecida com ela, tá? Faz praticamente um mês aí que não aparece, mais de um mês, né? A última foi aqui dia 22, tá? E agora formou-se essa. Se a gente vier aqui pro volume, a gente vê que entrou bastante volume aqui, ó. Olha aqui esse candle, quanto volume de venda e não conseguiu trazer o preço para baixo. Logo no dia seguinte já entrou volume de compra aqui, tá vendo? Aqui hoje também, olha o tanto de volume que entrou hoje. Esse tanto de volume chegou quase que engolfar esses 3, aliás, quase engolfou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias de queda aqui, ó. Isso é muito importante de se levar em conta, tá? De qualquer forma tá aí. Barra elefante de compra. Temos sim, como eu falei, a média de 200 aqui, que pode servir e servirá como uma resistência da forma como vem servindo, mas não deixa de ser um belíssimo 9.1, uma belíssima barra elefante. E segundo Oliver Velez, que não é o criador, obviamente, da barra elefante, ele só criou o nome, né? Mas o padrão de candle já existe. Segundo ele, a taxa de acerto de uma barra elefante é de 80%. Tá? Então, em 80% das vezes, uma barra elefante tomada no momento certo, ela gera gain. Tá? É isso aí, ENAT 3, portanto, formando barra elefante numa região boa, em uma região de médias, depois de um recuo, com o estocástico sobrevendido, cruzado para cima já. Próximo papel, GNDI 3. GNDI 3 formando aqui um belo de um 9.4,
Sim, um belo de 9.4, é que eu tinha anotado outra coisa aqui no meu caderno, eu tinha anotado um preço de fechamento de reversão, que também é um preço de fechamento de reversão e um 9.4, tá? Tem um problema, claro, nem tudo é perfeito, né? Qual é o problema? O problema é isso aqui, ó. Nós temos uma resistência aqui e nós temos outra resistência aqui. Já não é mais uma única resistência, já tem empecilhos aqui do lado esquerdo do gráfico e isso não me atrai, tá? Diante de tantas oportunidades aí que a gente está analisando para amanhã, eu descartaria essa por conta disso. Eu iria sempre nos trades mais fáceis, tá? Mas GNDI tá aí. O GPA3 nós temos aqui o que? Nós temos um inside bar, tá? Tivemos ontem aqui um 9.1, um belo de um 9.1. Aliás, antes de ontem, ou na sexta-feira, né? Nós tivemos um Dave Landry aqui que foi ativado ontem. Ontem gerou esse 9.1 que não foi ativado, mas hoje gerou um outro padrão que pode ser ativado, que é o inside bar, tá? Inside bar, e a gente vê que caso esse inside bar seja ativado, para cá, pelo menos no curto prazo, a gente não tem nada mais importante por enquanto, muito pelo contrário. A gente tem aqui um suporte na média de 200, nós vamos ter a média de 9 dando suporte, a média de 17, então o nosso stop ele estará protegido relativamente. Vai ser difícil pegar o stop do preço aqui, tá? E isso é bastante importante. Por fim, Tegma 3. Tegma 3 a gente tem aqui também um 9.1. É um 9.1 tranquilo de ser operado? Não, não é um 9.1 tranquilo de ser operado. Muito pelo contrário, geralmente os 9.1 eles sempre têm um risco a mais. Só que quando ele dá gain, o gain dele é monstruoso, né? A maioria dos 9.1, inclusive, eles não dá gain. É um padrão aí que vai acertar 40%, 50% dos trades, mais ou menos, tá? 50% das vezes. Mas quando você toma stop, geralmente o stop é pequeno, porque é só uma barra. Só que quando ele dá o gain, você ganha várias barras, né? E um gain, por causa disso, ele te livra né? Ele te recupera vários prejuízos pequenos de stop e ainda te dá um belo de um lucro. Por isso que é um padrão bastante interessante de ser pelo menos analisado, né, e operado, tá? Vocês podem perceber que eu não entro, ou pelo menos eu não comento entrada em qualquer 9.1. Esse 9.1 aqui, por exemplo, eu não comentei, tá? Então eu meio que filtro os 9.1 que eu vou entrar justamente para tentar melhorar essa taxa de acerto dele aí e subir um pouco de 40%, 50%, subir um pouco essa percentagem aí. Esse 9.1 é um 9.1 interessante para se entrar, muito embora ele também esteja em uma região de resistência aqui, com um topinho duplo nessa região, ó, tem um topo duplo aí, né? É fácil de enxergar. O preço vinha para cá, caiu, veio para cá, caiu de novo, tentou fazer inclusive um pivô de baixa, mas conseguiram segurar esse pivô e agora está armando um 9.1 aí, tá? É um 9.1 que eu acho que vale a pena entrar? Eu acredito que até sim, tá? Porque o stop dele é relativamente pequeno, ele é um candle pequeno. E além disso, tem uma pequena divergência de alta aqui, ó, no estocástico. O que indica que possivelmente essa perna de alta que está se iniciando aqui, ela será mais forte do que foi essa última. Entendeu? Ou mudando o ponto de vista, esta perna de baixa, que significou este movimento, ela foi mais forte do que a última perna de baixa que refletiu neste movimento. Então, se a perna de baixa ela foi a perna de baixa atual, que a última foi mais forte do que a penúltima, né? É mais fácil de entrar força compradora e dos compradores levarem esse preço para cima. É isso, em resumo, bem simplificando aí a leitura, é isso, beleza? Bom, pessoal, falei demais, eu não consigo fazer vídeo muito mais curto, eu tento, mas juro que não vai.
Mas um dia eu vou conseguir, tá? É isso, uma boa noite para vocês, até amanhã, fiquem com Deus e tchau, tchau.